Slogan é uma palavra de origem inglesa e significa grito de guerra na origem etimológica da palavra. Em resumo, pode ser uma palavra ou até uma frase inteira que significa, ou melhor, que identifica uma empresa, um grupo, uma ideologia, uma pessoa, uma cidade. Quase todas as cidades possuem um slogan, como por exemplo Maringá, cidade canção. Umuarama, capital da amizade. Assis Chateaubriand, morada amiga. Esse slogan de Assis Chateaubriand foi criado por meio de um concurso público realizado com iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Rotary Club local no ano de 1980. A Prefeitura bolou o concurso e pediu ao Rotary que desenvolvesse. No lançamento do concurso foi anunciado que o objetivo de se escolher um slogan era para que todos vestissem a camisa com as cores da bandeira do município, procurando implantar o bairrismo, fazendo com que o povo de Assis Chateaubriand, os chateaubrienses, amassem mais a sua cidade, transformando o pedido num apelo até para que a população abandonasse definitivamente o espírito aventureiro que até então existia por aqui, que não acabou tudo, hein? Passando a fazer de Assis Chateaubriand sua verdadeira terra natal, se conscientizando que Assis não era mais um sonho, mas sim já uma realidade. Foram distribuídos então mais de. Uns falam 5.000 formulários, outros falam que foram só 1.000, isso não importa. A verdade é que foram mais de 1.000 formulários para que as pessoas participassem sugerindo uma palavra ou uma frase, ou seja, um slogan para a cidade Assis Chateaubriand. O prêmio foi patrocinado pela prefeitura. Uma viagem a Curitiba com estadia e demais despesas pagas para 3 dias de passeio lá na capital, uma placa de prata e uma entrevista com o então governador do estado. A comissão julgadora foi composta, preste atenção, pelo prefeito da época, Coitidodo, pelo juiz de direito Sérgio Socella, que também era um poeta, gostava de escrever poesia no jornal da cidade, João Antônio Cruz, que era chefe da agência de rendas, que ainda funcionava em Assis, e pela professora Maria Efigênia, então diretora da APAI, e pelo gerente do Banco do Brasil, Wilke Veronese. Enfim, escolheram um slogan entre as milhares de sugestões. Morada amiga foi a frase vencedora de autoria do professor da Escola Estadual Celso Teodoro da Silva. Celso justificou na época o slogan dizendo que escolheu essa definição de morada amiga por julgar a população da cidade muito receptiva, facilitando a aproximação de novos amigos. Destacou que mesmo aqueles que apenas passam pela cidade, ou que passavam na época, se sentiam em casa. Interessante é que quando o slogan foi para discussão e aprovação na Câmara, já em 81, o projeto de lei foi rejeitado por 4 dos 9 vereadores. Como outros 2 vereadores estavam ausentes, o projeto não passou. Eram 9 vereadores. Um dos comentários em contrário era de que nenhum dos vereadores havia sido convidado para participar do julgamento que escolheu a frase vencedora. Foi, na época, um burburinho danado naqueles dias. Também pudera, né? A Câmara Municipal é parte integrante de uma cidade. São os vereadores que fazem as leis e que fiscalizam o executivo. Pelo menos, em teoria, é isso. Tudo o que mexe na estrutura de um município, seja algo grande, significativo ou algo pequeno, tem que passar pela Câmara Municipal. Tanto é que a Câmara precisa aprovar um projeto para que vire lei. Assim, é inadmissível que tenham feito um concurso para escolher um slogan, que é uma definição para a cidade, e não tenham chamado nenhum vereador para participar da comissão julgadora que escolheu o melhor slogan. Os desentendimentos políticos tinham que ter sido deixados de lado para um evento tão importante. Eram 9 vereadores. Nenhum foi convidado a participar da comissão julgadora.
pelo menos o presidente da Câmara. Me desculpem, mas quem definiu e quem concordou com a formação da comissão julgadora pisou na bola ao fazer pouco caso da Câmara Municipal, dos vereadores e não só deles, de outros órgãos importantes para o desenvolvimento de Assis Chateaubriand, sem desmerecer a comissão que julgou o slogan de forma alguma. Com certeza eu conheci a todos e posso afirmar que eram pessoas importantes e capazes, mas deveriam convidar também, eu digo, quem promoveu, né? Deveria também convidar outras pessoas, outros representantes da nossa sociedade. Que fossem 10, 15, 20 os jogadores. Eles não ganharam nada para isso, então não tinha problema aumentar. Não teria dado tanto piseiro como deu. E deu no que deu, né? Os vereadores se sentiram relegados, ofendidos e não quiseram aprovar o projeto e deixaram para lá. Nesta época, eu fazia um dos programas de maior audiência da Rádio Jornal, além de apresentar o Jornal do Meio-Dia, que era uma audiência fantástica, além da credibilidade que a gente tinha. Me lembro que participamos ativamente das discussões sobre o slogan escolhido e sobre a comissão julgadora. Fizemos debates, levamos pessoas da cidade, de vários segmentos da sociedade, vários representantes, para dar a opinião. E a rádio foi abertamente contra, não contra o slogan escolhido, de forma alguma, e muito menos contra o autor, que é uma pessoa muito bacana, o professor Celso. Mas a rádio e a maior parte da população foi contra a forma simplória como escolheram o slogan. Não convidaram para a comissão julgadora nenhum representante do Legislativo. Já disse, eram 9. Nem representantes da associação comercial e nem da imprensa. A imprensa na época era composta por órgãos, por diversos órgãos, né? Os que divulgavam e continuam divulgando o município de Assis Chateaubriand, os que mais divulgam. Na época, entre as duas rádios e imprensa escrita, éramos mais de 20 profissionais. A ASIAC, Associação Comercial e Industrial, tinha no mínimo 200 comerciantes, entre pessoal do comércio, industriais, e sem falar nos comerciários, os funcionários do comércio. Nenhum foi convidado, nenhum. Somente 2 anos depois, em outra legislatura, com outros vereadores, é que então o projeto Morada Amiga, ou seja, a lei que definiu o slogan Morada Amiga como o slogan de Assis Chateaubriand, foi então aprovada. Em 1983, o slogan Morada Amiga passou a ser oficial, depois de passar por 3 votações na Câmara, com a aprovação unânime dos vereadores. Em 2012, eu era jornalista-chefe da assessoria de imprensa da Prefeitura. Ao final daquele ano, e já a final de mandato, eu coordenei uma campanha de divulgação do município, contando com a parceria da agência Engenha de Londrina, quando então produzimos vários jingles destacando o hino do município e vários spots de divulgação tendo o slogan Morada Amiga como tema. Foi a maior produção e divulgação que já se viu em cima do slogan Morada Amiga. E eu tenho muito orgulho de ter participado desse trabalho. A mudança de Tupãssi para Assis Chateaubriand já havia sido motivo de pendenga lá em 1965. A maior parte da população era contra. Até o gerente da colonizadora, o Rudi Alvarez, era contra. Eu tenho o depoimento dele em 3 vídeos, que ele diz que ele foi contra, ele era contra passar o nome de Tupãssi para Assis Chateaubriand. O comércio, embora era um comércio pequeno, era contra. Os colonos, agricultores, eram contra. Mas quem mandava era o dono da colonizadora, o Oscar Martinez. É aquela história, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim o Oscar definiu, né, para fazer média com o jornalista milionário, ele mesmo disse isso para mim numa entrevista, eu tenho gravado, fez uma média com o dono dos Diários Associados, o jornalista Chateaubriand, que mandava e desmandava na política, essa é a grande verdade. O Oscar tirou o nome de Mãe de Deus e adotou um nome que por aqui ninguém sabia quem era.
E quer saber? Até hoje pouca gente sabe. Boa parte ainda não aprendeu a falar o nome da cidade corretamente. É um tal de Chateaubriand que chega a doer os ouvidos da gente. Ajuda aí, quando você ouvir Chateaubriand, fala que o correto é Chateaubriand. O TA, o se lê to, e o D é mudo, então fica Chateaubriand. Mas uma cidade é como uma família. É cheia de pendengas, de brigas, desentendimentos, ciúmes, cada um puxando a sardinha para sua brasa, cheio de contradições. O bom é que no final todo mundo se entende, se abraça e se atraca num churrasco e faz até amigo secreto, nem que seja para pôr uma bomba no pacote do presente. Viva a nossa querida morada amiga!